Olá, bom dia. No Brasil inteiro tem aumentado o número de casos de violência contra idosos. No Maranhão, no ano passado, foram registrados 630 casos pela Defensoria Pública do Estado. E só este mês de janeiro deste ano já foram 75 casos. O que está acontecendo? É sobre isso que nós vamos falar no café de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar um pouco sobre esse assunto foi o defensor público Vinícius Gula Reis, que é do Núcleo de Defesa do Idoso e da Saúde da Pessoa Idosa da Defensoria Pública do Estado. Bom dia, doutor. Bom dia, Elda. Bom dia, telespectadores da TV Assembleia. Seja bem-vindo. Obrigado. Esse número de 75 casos em janeiro deste ano, não é um número muito alto ou está dentro, vamos dizer, está dentro dos padrões normais da Defensoria? Infelizmente, a gente percebe um viés de alta nesses números, né? Ano após ano, depois da pandemia principalmente. A gente percebe que, infelizmente, grande parte dessa violência contra a pessoa idosa, ela acontece no próprio ambiente familiar. Os próprios familiares, às vezes, eles estão envolvidos ali naquelas principais demandas, como, por exemplo, a violência psicológica, o abuso patrimonial. É muito comum aquelas pessoas que se utilizam daquele idoso para ficar, de alguma forma, com seus vencimentos, com sua aposentadoria, com seus benefícios, e até mesmo violência física, que, infelizmente, a gente ainda percebe que acontece bastante. A violência patrimonial, ela vem crescendo com essa questão de empréstimo, de consignados, dessa coisa toda, ela tem crescido mesmo? Tem crescido, a gente percebe que a Defensoria atende diariamente através do núcleo do consumidor essas demandas, e essas demandas também elas estão em viés de alta junto à Defensoria Pública. Eu tive lendo uns dados que da pandemia para cá já chega a ser registrado 60% de alta no caso de registros de qualquer tipo de violência contra idoso. Aqui o Maranhão reflete essa realidade, então? Reflete, infelizmente. No ano passado a Defensoria atendeu 630, alguma coisa nesse sentido de casos de violência realmente contra o idoso. Estamos falando aqui de idosos em situação realmente de risco social nos termos do Estatuto do Idoso. Idosos em abandono, em abandono psicológico, idosos vítimas de violência física, idosos vítimas até mesmo de autonegligência. O próprio idoso, às vezes, ele se autonegligencia por algum motivo. E só em janeiro desse ano nós já tivemos 75 casos registrados. Mas eu achei esse número tão exagerado, quer dizer, é mais de um por dia. Exatamente. Quer dizer, são mais de 2 por dia, né? O mês só tem 30 dias, Perfeito. No caso de janeiro, 31. Perfeito. São mais de 2 casos por dia. Por dia. Isso só o que chega até as instituições, né? Que chega até a rede de proteção. Existe aí um grande número de casos também subnotificados. Entendi. Como é que a Defensoria toma conhecimento? É sempre através de denúncia anônima? Como é que vocês chegam? Vocês vão atrás? Como é que como é que chega à Defensoria esses casos? Certo. Esses casos, geralmente, eles chegam através do Disque Denúncia, né? E as pessoas também, as famílias, elas podem procurar a Defensoria ou qualquer outro órgão, instituição da rede de proteção à pessoa idosa. Aqui no Maranhão nós temos uma rede bastante articulada, né? A Defensoria, o Ministério Público, a Delegacia da Pessoa Idosa. Nós temos também os conselhos, tanto estadual quanto municipal, todos conversando entre si para prestar o melhor tipo de serviço possível, né, nessas situações. Então, muitas das vezes a gente fica sabendo realmente por familiares ou por vizinhos que presenciam aquela violência. Se a família está envolvida, ela não denuncia. Exatamente. Não, né? Mas tem um vizinho Perfeito. Que pode fazer. Acontece muito de vizinhos denunciarem. Às vezes, os próprios funcionários do CRAS ou CRES da região também levam isso até a Defensoria, até o Ministério Público. Punição, doutor. Qual é o tipo de punição, por exemplo, para uma família que explora um idoso, seja através da negligência com a saúde, seja através da violência patrimonial? Que tipo de penalidade essas pessoas incorrem? Nós temos aí vários tipos penais no próprio Estatuto do Idoso, né, que é mais voltado para essas condutas de abandono, de abuso financeiro, e também a gente pode ir até mesmo para o próprio Código Penal, quando a gente fala das violências realmente físicas, né, que podem descambar até para uma tentativa de homicídio, como já aconteceu, mesmo lesões corporais graves, né, então a gente pode descambar aí até mesmo para tipos penais mais graves previstos no Código Penal. Ah, tá. Pode dar cadeia? Pode sim. Alguns casos, principalmente envolvidos com a questão da violência em si, pode sim, pode chegar da cadeia sim.
A gente está falando aqui do idoso, a gente está falando dele como se fosse uma pessoa meio incapaz, que está sofrendo tudo isso, mas tem alguns bem autossuficientes. O idoso sozinho, ele chega lá para fazer denúncia? O idoso é muito raro isso acontecer, porque infelizmente a gente percebe que o ser humano assim, se acostuma com qualquer condição. Eu vou contar um caso aqui que me marcou muito, foi um resgate que nós fizemos de uma idosa há um tempo atrás. Essa idosa, ela residia ali próximo ao Hospital Guarás, né? E nós fomos toda a rede para fazer esse resgate. Nós já tínhamos a questão do estudo social todo do caso, sabíamos o que estava acontecendo. Era uma idosa que tinha 2 aposentadorias, ela era professora estadual e municipal, tinha uma renda que daria para viver tranquilamente numa condição digna, e ela vivia junto com o sobrinho. Esse sobrinho cometia abuso patrimonial, ele de alguma forma se apropriava desses benefícios da idosa, e a idosa estava num completo abandono. Quando nós chegamos na casa, o sobrinho não estava, ele conseguiu se evadir, e nós percebemos a gravidade da situação. A casa não tinha nenhum móvel, tinha apenas uma rede onde a idosa passava o dia dormindo nessa rede. A idosa estava há semanas sem tomar um banho, a casa não tinha água, a casa estava coberta de lixo. Tinha rato na casa, encontraram uma cobra no dia na casa. A água que tinha na casa, meu pai do céu. Por incrível que pareça, a água que tinha na casa, eu tirei até fotos no dia. Era como se fosse um balde, uma bacia grande fora, cheia de larva. É uma água completamente imprópria para o uso. Usava. Exatamente. Então nós conseguimos fazer o resgate dessa idosa. Ela inicialmente foi para uma casa de acolhimento temporário, né, ficou institucionalizada nessa casa, abrigada nessa casa, e depois ela foi residir com uma irmã. Nós conseguimos essa proximidade de vínculo familiar com uma irmã. E hoje ela está super bem, ela está realmente uma pessoa que está administrando seu patrimônio, seus benefícios, né, suas aposentadorias, e com completa autonomia. Mas eu acho que até o senhor me respondeu, mas perguntar, quando eles são encontrados nessa situação, ou quando não tem um familiar responsável, quer dizer, que não seja o irresponsável que está do lado, que tenha alguém responsável, o que fazer? Eles são encaminhados para os lares? Como é que é? Certo. Nessa situação em específico, existem as instituições de longa permanência para pessoas idosas, e LPIs é o que se chamava de asilo. A gente não chama mais de asilo, não. Exato, né? se chamava de asilo antigamente, hoje né? nós chamamos de LPI, pela sigla, né? Instituição de longa permanência para pessoas idosas. É um nome longo, né? Mas, enfim, essas instituições, elas têm a característica de serem residências, né? Elas não têm nenhum tipo de grade ou de que a pessoa se sinta presa, não, é uma casa, né, onde os idosos convivem ali de uma forma comunitária, né? Então, para muitos idosos, acaba sendo uma experiência muito boa, porque além de você ter todo o cuidado ali, com cuidadores, você tem médicos que vão toda semana e tem um acompanhamento realmente muito bom, você começa a fazer novas amizades, né? Você conversa, com pessoas da sua mesma faixa etária, quase com os mesmos interesses, Exato, os mesmos interesses. Uma boa opção, não pode ser, não? É melhor do que viver num lar onde é abusado, mesmo que seja um lar familiar. Com certeza. Você está falando besteira, gente, mas eu acho com certeza, você tem toda a razão. E nós temos um grande problema aqui no nosso estado com relação a isso. Para você ter uma ideia, nós temos a nível estadual apenas 40 vagas, que é do Solar do Outono, de instituição 100% pública, porque nós temos, além das públicas, nós temos as particulares e nós temos as beneficentes, né? A grande maioria dos nossos idosos são idosos hipossuficientes, então eles não têm condição de manter, a própria família não tem condição de manter um idoso numa INPI privada, que é a mais barata hoje aqui em São Luís, custa R$ 5.500 por mês. Então, pouquíssimas famílias maranhenses... Esse hotel é caro. Muito caro. Esse hotel é muito caro. Muito caro. Então, são pouquíssimas famílias. 5 mil? R$ 5.500 a mensalidade, a mais barata, de uma INPI particular aqui em São Luís. O idoso na ILPI ele vai ter todo o acompanhamento de uma gama de profissionais. No entanto, é um serviço caro, né? E existe uma previsão constitucional e legal do poder público criar vagas de ILPIs para pessoas idosas que não se encontrem abrigados pela sua família. Ou seja, um idoso que está numa situação de rompimento de vínculos familiares. Esse idoso, se ele estiver numa autonegligência, ele estiver numa situação de risco, o poder público tem o dever de acolhê-lo numa instituição. E hoje nós temos um grande problema, porque
nós temos apenas 40 vagas na INPI, que é o salário né? autônomo, a nível estadual. Nós estamos falando de um estado de 7 milhões de habitantes. Se nós pegarmos aí o percentual de idosos pelo último censo do IBGE, o Maranhão tem cerca de 700 mil idosos aproximadamente, um pouco mais. Se você pegar 40 vagas, é praticamente nada, né? Verdade. O município de São Luís também oferece o serviço, mas apenas com 20 vagas. Então, todo nós teríamos 60 vagas. 60 públicas, totalmente públicas. Sim, Fora sim, isso, nós temos... Vamos falar da pública, engano, porque essa mensalidade ali me assustou muito, vou deixar ela de lado. É muito caro, realmente. É muito caro, né? Mas nós vamos fazer só um intervalinho aqui na nossa conversa e voltamos para falar sobre esse assunto e cuidado com o idoso. É um assunto interessante e muito complicado, mas a gente volta já já e continua falando. É só um minutinho, eu volto já. Já estamos de volta conversando aqui sobre as ações da Defensoria Pública na defesa do idoso, seja violência, seja integridade, seja de qualquer forma de amparo que seja dado a esse idoso. Eu estou conversando aqui com o doutor Vinícius Goulart, que é defensor público. Você falou uma coisa interessante aí com relação a rompimento de vínculos familiares. Isso é uma situação comum para o idoso, não é não? Bastante comum, bastante comum. Esses idosos que geralmente estão em abandono, se encontram aí vítimas de algum tipo de violência, geralmente há ou um rompimento do vínculo, quando não há nenhum tipo de contato mais entre o idoso e a sua família, natural ou substituta, e também existe a situação de vínculos fragilizados. A gente está percebendo... A gente fala, só vou lhe interromper, fragilizado é quando ele já está quase rompido. Isso, assim, quase rompido. Só falta isso para romper. Um puxãozinho. Porque nós temos a situação hoje que a população tem envelhecido muito, né? E as pessoas têm cada vez menos filhos. Isso, então nós temos cada vez mais situações de idosos que sempre tiveram um grande grau de autonomia. Às vezes esse idoso tem apenas um filho, esse filho às vezes não mora aqui, mora em outro local, né? Até porque hoje as relações de trabalho são muito fluidas realmente. E esse idoso chega numa situação às vezes de que ele se encontra sozinho. O filho não está aqui, está em outro local, tem uma dificuldade de ir visitar, do filho vir visitar esse idoso. Então a gente verifica uma situação, às vezes, de uma fragilização dos vínculos. Então a gente tem alguns instrumentos, por exemplo, existe a previsão também legal do que nós chamamos de centro-dia. O centro-dia é o quê? É um centro que está ali apto a receber aquela pessoa idosa para passar o dia, onde ele vai desenvolver diversas atividades e à noite ele pode retornar para sua casa. É para aquele idoso que, por exemplo, ele tem apenas um filho, o filho trabalha o dia todo, não tem como ficar cuidando desse idoso. Quando o filho está por perto, nesse Exato, caso, né? Nesse caso não é o caso de fragilização de vínculo, né? É porque assim, quando a gente fala do idoso em risco, a gente também tem toda uma questão da família por trás, né? Então acontece situações nesse sentido, de, por exemplo, o filho que trabalha o dia inteiro, esse filho às vezes não tem condição de manter um cuidador para o pai ou para a mãe. Entendi. E ele precisa de um apoio, de um centro-dia, né, que seria o ideal para esse idoso passar esse dia lá e à noite estar ali com o filho. Você não precisaria levar esse idoso para uma instituição de longa permanência, ele preservaria o vínculo com o filho, os vínculos comunitários. Então é uma solução mais barata, né, e também muito eficaz. Quer dizer, esse é o que ainda está no lucro, porque ele tem essa atenção do filho, né? A gente está falando na família cuidadora, né? Exatamente. Mesmo quando é só um filho e cuida do idoso, já está valendo. O que não vale é aquele abandono. Engraçado, criança todo mundo gosta de cuidar. Quando chega na idade já de idoso mesmo, né? A partir de 60, né? 60. Graças a Deus que hoje o pessoal de 60 está todo mundo ativo, está todo mundo... A gente tem esses casos, né, de pessoas idosas com 80 anos que até vivem sozinhas, né? Muito ativos, tem pessoas com grande grau de autonomia. Nós realizamos o atendimento essa semana de uma família que tinha uma idosa de 85, 86 anos, salvo engano, com total autonomia. E a discussão entre os familiares era por conta de... sempre tem, né? Algum familiar, um filho que não quer ajudar e tal. E isso às vezes gera até uma ação de alimentos, alguma coisa nesse sentido contra esse filho que não quer ajudar, né? Isso acontece muito também, é uma situação que a gente enfrenta diariamente. Pode ser acionado judicialmente? Pode ser acionado, sim. Esse filho, ele tem o dever, na verdade, os pais têm o dever de cuidar e de zelar pelos filhos, e os filhos têm o dever de zelar e cuidar pelos pais, quando os pais estiverem idosos, né? Isso inclusive está lá no Código Civil. Só que essa segunda parte acaba esquecida, né? Todo mundo só lembra do primeiro cuidado que a gente tem que ter com os filhos. Exato. Né? Então não é raro nós termos casos em que nós temos, por exemplo, 3 filhos, às vezes 2 cuidam e um simplesmente não quer nem saber, não ajuda com nada, né?
Então, as famílias procuram a defensoria, né? E tem casos que a gente tenta a conciliação, nós conseguimos muitas conciliações. O nosso núcleo trabalha junto com o CEAPV, nós chamamos de CEAPV, é o Centro Integrado de Prevenção à Violência à Pessoa Idosa. Nós temos uma coordenadora, que é a Isabel Lopes, que ela tem uma vasta experiência na área do idoso. Muito, ela já conversou uma muito aqui vasta com a experiência. gente. E o CEAPV tem um índice de sucesso muito grande nessas conciliações. Então, as demandas que acabam chegando para a gente, para a parte do jurídico, do núcleo, elas acabam sendo mais reduzidas, porque o CEAPV faz um trabalho realmente muito bom. Pelo CEAPV, Exato. Já fez essa triagem. Já asfaltou a estrada. Exatamente, já tentaram fazer a conciliação, na maioria das vezes conseguem conciliar, fazem as visitas domiciliares para montar os relatórios sociais, que a gente se pauta muito em relatório social, né? Então a gente tem esse apoio lá no núcleo, nós trabalhamos em conjunto e é algo fundamental para a nossa atuação no dia a dia. Eu imagino que vocês encontram situações de todos os tipos, todos os dias, Sim. não é? Todos os dias. Mas você já encontrou algum parecido com esse que está na mídia agora? De alguém utilizar já o parente morto para beneficiar? Realmente não, nós já tivemos situações assim, de idosos em abandono bastante drásticas. No entanto, essa situação que passou na mídia ela é realmente bem diferente de tudo que já passou lá pelo núcleo. Eu espero sinceramente que não aconteça por aqui, né? Porque é uma situação tão bizarra que você nem imagina aquilo acontecendo de verdade, né? É verdade. E nós temos, assim, como a gente já falou no começo, um aumento de casos de idosos vítimas de fraude, né? E o Núcleo do Consumidor da Defensoria trabalha diariamente com situações como essa. Inclusive, nós estamos acompanhando de perto um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, justamente buscando uma maior segurança nas contratações de empréstimos por pessoas idosas. Sim, porque hoje grande parte dos golpes acontecem por via de telefone, por via de meios que seriam para trazer uma segurança para o idoso, como às vezes um reconhecimento facial, alguma coisa nesse sentido, e que às vezes são utilizados por golpistas e idosos acabam caindo nesses golpes. Entendeu? Pois é, outro dia teve até um que não era de idoso, do reconhecimento facial, com as flores, né? Que você recebia, tirava uma foto. Exatamente. E a gente fica tão bobo na hora que faz aquilo. Acaba fazendo como se para pagar alguma coisa você fizesse um reconhecimento facial, né? O projeto de lei que está tramitando aqui na Assembleia, ele trata justamente disso. Ele tenta dificultar um pouco mais isso. Ele pede que o idoso que vá contratar algum empréstimo, que vá pessoalmente, né? Que leia o contrato pessoalmente, né? E, se possível, até que busque assistência jurídica da Defensoria antes de assinar algum empréstimo. A gente está lá para fazer essa assessoria jurídica, né? Outra coisa, antes de contrair empréstimo, ele pode buscar esse apoio? Pode e deve. Esse apoio jurídico, né? Para não ser enganado. O negócio é que o idoso, ele acaba confiando na boa fé dos familiares, né? Meu filho não vai me enganar, minha filha não vai me enganar, meu sobrinho, até os sobrinhos entram, todo mundo entra nessa hora de enganar, todo mundo entra. Perfeito. E a gente percebe que grande número desses casos são dos próprios familiares. A maioria né? A maioria, até tem os filhos. Claro que tem, né? Mas a maioria são os familiares. Mas existem casos de violência patrimonial que são os próprios familiares, que se apropriam daqueles benefícios do idoso, não repassam aquele benefício para o idoso. Aí o idoso não consegue administrar os seus bens, né? E o idoso, às vezes, com plena autonomia. Nós estamos falando de idosos com autonomia. Ele está com plena autonomia. Você recebeu uma denúncia do próprio idoso chegando lá para reclamar? Não é muito comum, é como eu estou falando, o ser humano acaba se acostumando com as mais diversas situações, né? Então aquele idoso que já é vítima de violência patrimonial há um certo tempo, de algum familiar, ele dificilmente vai levar uma denúncia que vai prejudicar o próprio filho, por exemplo. É muito difícil. A gente acaba sabendo disso através de terceiras pessoas, né? De vizinhos, às vezes do próprio CRAS ou CREAS, entendeu? A gente acaba sabendo. Conseguem chegar a um bom entendimento, ou a reabilitação desse vínculo familiar, ou mesmo o empréstimo que pode ser cancelado, essas coisas, sempre dá para encontrar uma solução? Sim. A questão do empréstimo, a gente sempre acaba tendo que levar isso para a justiça, acaba judicializando a situação. As situações de idoso em abandono, a gente vai buscar aí uma ILPI, se for o caso, né, se não tiver realmente nenhum vínculo familiar. E o CEAPV faz um trabalho muito importante nesse sentido, porque o CEAPV sempre vai estar ali tentando buscar algum familiar que esteja
está apto a conviver com aquele idoso. Entendi. Antes de judicialização, a gente sempre busca uma solução consensual. Né? E nesse caso de buscar o apoio, não é necessário que seja aquele familiar do primeiro grau, que eu estou falando sério. Sim. É certo. Não precisa que seja o Sim. filho, qualquer familiar disposto a ajudar é bem-vindo. Qualquer pessoa, qualquer vizinho, qualquer familiar, qualquer pessoa na rua, qualquer pessoa que esteja verificando aquela situação de violência, está apto a levar essa denúncia para qualquer órgão da rede. Não, eu falo com relação ao auxílio depois, por exemplo, abrigar, cuidar, qualquer pessoa pode ou é necessário que tenha essa relação familiar? Sim, com relação a isso, é muito importante que haja esse vínculo familiar, que o idoso tenha esse vínculo, né? Porque se não houver o vínculo, aí a gente vai para esse caso do idoso que precisa ser institucionalizado. Então é necessário que seja algum familiar. Isso. E LPI. E LPI, Instituto aquele nome de Longa grande. Permanência para Idosos. Aprendi, pronto. Mas eu estou pensando aqui que com 40 vagas não dá para fazer muita coisa. Está sempre lotado, pouco. Né? Na verdade, o que acontece, está sempre lotado e a fila de espera às vezes é maior do que o número de vagas. O que é que nós temos hoje? A Defensoria tem uma ação civil pública, que nós já intentamos, tem mais de ano essa ação civil pública, em face do Estado, do município, justamente cobrando essa criação de vagas, né? Porque há uma defasagem muito grande. Nós fizemos no começo do ano inspeções em todas as ILPIs aqui da cidade de São Luís, todas as particulares, beneficentes e públicas. E nós temos um trabalho muito bom exercido no Solar do Outono. Nós temos que os idosos que estão ali acolhidos, eles estão muito bem acolhidos. Nas particulares e beneficentes também, nós não encontramos nenhum tipo de violação grave, tá? Os idosos estão bem acolhidos. O grande problema hoje são as vagas. Eu acredito que no interior a situação é um pouquinho mais complicada. É bem mais complicada, porque você está falando de uma situação, bora dar um exemplo, um idoso que passou a vida toda morando em Imperatriz. Esse idoso, por algum motivo, teve o vínculo familiar rompido ou fragilizado e precisa vir para uma ILPI. Ele só vai encontrar essa ILPI em São Luís. Então você retira o idoso até da convivência comunitária dele. Né? Da região dele. Da região onde ele passou a vida. Então é muito importante que, além dessa criação de vagas, que elas sejam um pouco mais espalhadas pelo Estado. Isso, não tem nenhuma ILPI fora de São Luís? Fora de São Luís nós temos uma em Rosário e temos uma, salvo engano, em Timon, que as prefeituras mantêm, mas com vagas poucas, salvo engano, são 10 vagas em cada, salvo engano. E nós temos muitas beneficentes, né, que são mantidas às vezes pela igreja, pela maçonaria, né? Já alivia um pouco. Já alivia um pouco, né? Mas essas aí também, assim, essas entidades, elas podem cobrar um valor do idoso que está institucionalizado ali, mas limitado até 70% do valor do benefício daquele idoso, né? Então acabam vivendo a maioria delas de auxílios, de subvenções mesmo, né? De ajuda de terceiros. Olha, eu acho que a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre esse assunto, ainda teria coisa para falar, viu? Porque é um assunto tão delicado, tão complicado. Acho que o primeiro é muito delicado, né? Porque fala de relações familiares, ou ausência das relações familiares, né? Aí a gente pega um país que está envelhecendo e que não sabe tratar o idoso. Perfeito. E aí fica bem complicado. E é muito importante que a gente sempre esteja combatendo essa questão do etarismo, como nós chamamos, né? De aquela coisa de você colocar aquela pecha no idoso como se fosse uma pessoa que não serve para nada, que é um incapaz. É tipo um rótulo, de você não serve mais, né? Hoje nós percebemos, temos pessoas idosas com 80 anos, às vezes mais, que estão em plena atividade, têm a plena autonomia, né? É verdade. Então a gente sempre tenta tirar essa ideia do etarismo. Do etarismo, né? E dar essa visibilidade para o idoso, né? Sim. Até a funcionalidade, trazer de volta a vida, né? Não precisa ficar em casa trancado não, gente. Com certeza. Não é porque fez 60, 65, 70 ou 80 que você precisa abandonar o convívio social, se trancar em casa, seja lá o que for. Viva a sua vida. Enquanto tem vida, tem esperança e viva ela da melhor forma possível. Doutor Vinícius, muito obrigado por sua participação aqui. Volte sempre, a conversa é muito interessante. A gente que agradece, estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigada, bom dia para você também que está aí do outro lado, que sabe que todo dia eu começo o dia assim com boas notícias, boas informações.